Boa noite a todos. Meu nome é Wagner Medina, acadêmico do curso de Geografia, licenciatura, campus de Aquidauana, CPAQ. A disciplina é Prática de Ensino 4, ministrada pela professora doutora Eva dos Santos Teixeira. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a unidade temática o sujeito e o lugar no mundo. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre também os objetivos do conhecimento, que é a introdução à geografia, e falar um pouquinho para vocês, alunos, professora, sobre o lugar, conceitos de lugar, território, espaço e paisagem. Então eu vou discorrer sobre esses conceitos, né? Vou falar um pouco sobre esses conceitos e gostaria um pouco da atenção de vocês, e no final abrirei para perguntas, né, questionamentos, né, pontuações e complementações. Bom, vou falar sobre os conceitos, né, os conceitos geográficos, né, dessa introdução à geografia. E um dos primeiros conceitos que eu vou falar é sobre lugar. O que vocês entendem, pessoal, sobre lugar? O que vem à cabeça de vocês quando eu falo, ou então você escuta a pessoa falar em determinado lugar, ou então o lugar? A questão quando você fala lugar, o que remete a você, né? Então, pessoal, o lugar, né, é a porção ou parte do espaço onde vivemos, tá? É nele que ocorre o nosso cotidiano, é o que vivenciamos nas nossas experiências, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tudo que está relacionado à nossa vivência, os costumes, o dia a dia, né, de cada indivíduo, é uma pequena porção definida, é esse lugar. Mas ainda ficou um pouquinho assim, né? Poxa, mas tá, eu sei que lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos, eu pratico ações, né, no meu cotidiano, né, e vivencio as experiências nele. Então tá bom. Mas vamos pegar certinho, assim, vamos tentar entender o que realmente é esse conceito de lugar, né? O lugar, pessoal, o texto fala e muitos conceitos da geografia relatam que o lugar, a gente pode entender que o lugar começa pela nossa própria casa, né? Do seu ambiente familiar, né? Pegamos, por exemplo, uma imagem de uma casa onde, né, está uma pessoa sentada, ela está num ambiente de sua residência, está na sala, né? Então, ela está no seu ambiente, ela está no seu lugar, aquele é o teu lugar, né? Como diz até um ditado, né, muito popular: você pode rodar o mundo todo, você pode ir em vários lugares do mundo todo, mas sempre tem um lugar que você volta, e nada como a casa da gente, né? Então, isso significa muito assim na vida de cada um de nós. Por quê? Porque o lugar é o local onde você realmente está ali inserido, né? Essa sua residência nesse ambiente familiar, onde cada um tem uma função, né? Onde cada um tem um papel na sociedade, além da família dentro de casa, tem na sociedade, que é no bairro, porque a sua residência, ela está inserida dentro de um bairro, né? Então, ela está inserida dentro de um bairro, e esse bairro, ele está inserido também
dentro da, da cidade. Tá? Então, a cidade, né, que nós estamos inseridos também, faz parte desse contexto. E assim por diante. Né? A cidade, aí vem, né, estado, né, e o país. Então, quando se fala em lugar, nós vimos muito essa questão da particularidade. Né? Eu costumo dizer que o lugar, eu peguei desse exemplo dessa senhora sentada dentro da sua residência, humilde, e ela está sentada, ela na sala, então feliz da vida, né? Então é, a felicidade dessa senhora, né, passando sentada nessa sala, demonstra realmente a felicidade do ser humano quando estar no seu ambiente, né, quando estar realmente num lugar próprio, né, num lugar que realmente faça valer a pena, que realmente você possa falar, não, esse é meu lugar, é aqui que eu resido, é nesse bairro que eu moro, é nessa cidade também que eu estou inserido, né? Então você faz parte dessas relações, né? Dessas articulações, né? Humanas, né? Então você faz parte desse processo e tudo começa do lugar, né? E há lugares simples, né? Com reduzido o número de elementos, né? Na área rural ou cidade pequena, como também tem lugares que são complexos, com grande diversidade de elementos, né? Como uma cidade, uma grande cidade, onde vivem milhões de pessoas, atores sociais, pessoas que realmente têm papel fundamental na sociedade e que realmente trabalham de acordo e vivem de acordo com o seu papel. Né? Então, todos esses desenvolvimentos, uma quantidade enorme de relações, inúmeras atividades. Então, realmente, essas milhares de pessoas, né, se envolvendo, se entrelaçando, ou até não se entrelaçando, não tem nenhum contato direto, mas pode ser até indireto. Né? Então, esse lugar, ele pode ser um simples ou um lugar mais complexo. Né? Aí é da avaliação de cada um, né? E também da inserção também de cada um no meio. E nós vamos falar, né, finalizando aqui na questão do lugar, dessa familiaridade, como eu falei, para fechar o conceito de lugar. Né? O conceito de lugar, para fazer esse fechamento, eu posso vir lá do meu quarto, eu posso vir lá da minha casa, eu posso vir do meu bairro, né? Até mesmo da escola. Então, todo esse percurso, é toda essa familiaridade, né? É todo esse contexto envolvido, tá? Então, eu acho muito importante esse conceito de lugar, para que nós possamos entender os outros conceitos que virão. Bom, eu vou falar também sobre um conceito muito importante também na geografia, meus queridos alunos, professora, que é o território. O território, pessoal, na verdade, são áreas delimitadas por relações muito específicas de poder. Né? Quando eu falo de poder, né, eu falo de uma coisa mais assim, delimitada, né? Por que eu falo delimitada? Porque não é um poder, assim, digo, amplo, né? Ele se envolve num poder mais, assim, específico, na verdade, né? Porque são grupos, que já vou explicar daqui a pouco, que definem a composição do território, né? Por isso nem sempre estão vinculados somente a um país, né? Porque
você pode pensar muito bem assim, poxa, território, né? Eu vou falar território aí de um país, eu vou marcar as limitações do território brasileiro, pá, né? Mas a gente sabe que não é assim, só na questão física, né? Então, é de demarcações, né? Vinculados a um país, né? Então, tem mais coisas, né? Então, esse território, como eu tinha citado agora há pouco, as relações de poder, elas estão muito pontuais nesse sistema. Por que eu digo isso? Porque, pessoal, os territórios, né, são muitas das vezes fragmentados de acordo com grupos, né, com grupos que realmente fazem parte daquele ambiente. Vamos dar um exemplo, né? Nós temos os territórios indígenas, dos índios, né? Vamos pegar a nossa realidade aqui, o nosso dia a dia, que são os territórios indígenas, né? Nossos amigos índios, né? Aqui é o nosso povo terena. Então, eles têm um território próprio deles, né? Eles realmente têm uma definição, né, de poder por eles assim feita como tal. Porque se você for ver bem, eles têm também as suas próprias regras, né? Os seus próprios afazeres, seus costumes, né? A sua cultura também. Então você pode entender assim, né? Até peço também ajuda de algum amigo aqui, o aluno, né? Também que possa falar, né? Do povo terena, né? Por quê? Porque eles têm as suas próprias regras, seus próprios costumes. Não sei se vocês já ouviram falar, tipo, vou lá na aldeia, vamos dar um exemplo, aldeia Bananal. Você não vai de qualquer jeito lá na aldeia Bananal, né? Então, ela, além de ser demarcada territorialmente, fisicamente falando, no seu contexto humano, forças, né? Ela está realmente alinhada aos princípios e alinhada também aos direitos dos indígenas, né? Dos povos indígenas. Então, eles têm suas regras, você nunca vai chegar lá de uma hora para outra e entrar. Correto? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Então, sempre tem, né? É o território deles. Lutaram muito para conquistar, né? A, a sua verdadeira identidade, né? Então, isso é bem legal de se ver, que passado anos e anos nunca morreu, né? Então, os territórios indígenas, né? Então, nós temos muito marcante a nossa região. Nós também temos também os territórios de gangues, ou então grupos, né? Depende do termo que você chama ele, porque de estado para estado, né, tem uma denominação diferente, né? Uns falam gangues, outros falam de grupos, né? Então, são várias denominações, né, por aí afora. Então, essa marcação territorial das gangues também é muito forte. Eu posso citar aqui uma forma de marcação territorial dessas relações de poder, as gangues nos Estados Unidos, também muito forte também. Eles têm também uma regra, eles têm definições, eles têm a cultura deles, eles têm um manejo deles, eles têm o jeito de tratar, né, o seu amigo ali, da sua gangue não pode ultrapassar o território do outro, tem que respeitar. Conflitos, existem muitos conflitos também,
né? Nessa questão indígena, perdão, nessa questão de gangues, né? Então é bem interessante essa questão das gangues dos Estados Unidos, né? Dos guetos, né? Norte-americanos, né? Também aí nós sabemos que existe, né? Também temos também de grupos de guerrilheiros, né? Principalmente na Colômbia também, né? Em outros países também. Eles fazem suas próprias leis, suas regras, ditam suas regras, né? Para que as pessoas possam seguir, né? Então, comunidades organizadas também têm seus territórios marcados, né? Então são várias organizações, né? Sejam elas oficiais ou não, formais ou informais, né? Então cada um define o seu território, luta pelo seu território, né? Porque ele realmente estabelece uma relação de poder, então ele restabelece que realmente esse território ele seja conquistado, né? Ele seja mantido, organizado, né? E muitas das vezes dependendo do território que a gente está falando, dos grupos, né, formados, por exemplo, eu posso dar um exemplo aí dos morros, né, no Rio de Janeiro. Os morros do Rio de Janeiro, nas comunidades, nas favelas, em vários noticiários, nós podemos ver que essas favelas, né, esses territórios que marcam essas relações de poder, de posse, domínio, vigoram suas leis e regras formais e informais, né? Então, você pode ver que vários noticiários registram isso, né? Por exemplo, que uma determinada comunidade lá do Rio de Janeiro se confrontou, né, com uma outra comunidade, né? Então, comunidade A com comunidade B, né? Então, facções, né? Então, realmente também bem acentuada essa questão aí das relações de poder, principalmente nos morros cariocas, né? Então, vira e mexe, você escuta uma notícia, as facções criminosas atuantes no Rio de Janeiro, as milícias também, né? Também são outros grupos também se confrontando, né? Então, tentando pegar o lugar do outro, né? Pega um exemplo aí de noticiário que eu escutei e assisti no morro da Vila Ipiranga, que é dominado por uma facção que domina ali o Morro do Alemão e o Morro do Santo Cristo lá, e teve um confronto e a facção controla, comandava ali a favela da Maré, que essas são das mais importantes facções criminosas atuantes no Rio de Janeiro, se confrontaram por horas e horas, né? Aí o resultado você já deve imaginar, né? Infelizmente aí mortes, né? Pessoas feridas, né? A conquista de território. Então eles ditam as suas regras, suas leis, né? Então as pessoas elas seguem por esse princípio aí, né? Eles realmente, a comunidade, as pessoas que moram no morro, na favela, seguem mais o comando que eles falam, né? Porque quem fala aqui no morro é comando, né? Então, quem manda aqui é o comando, né? E quem é o frente lá é o pai, né? Da frente lá é o comando, do comando. Então, não é PM, né? Não são os órgãos de segurança. É o comando. Então, muitas das vezes,
algum policial, alguma investigação pergunta para um morador, ele fala, não sei. Não sei. Ó, que ele já viu tudo, mas não sei, né? Então, é aquela velha política de, olha, fica quieto, né? Então, é isso aí. Os territórios também são construídos e desconstruídos dentro de escalas temporais diferentes, tá? Ao longo do tempo foram construídos, também foram destruídos. Séculos, aí a gente pega uma escala temporal diferente, né? Séculos, datas, anos, meses e dias, né? E assim que ocorre na questão do território. É bem legal aprofundar um pouco mais depois, né, os estudos sobre o território. Bom, vou falar sobre outro conceito, paisagem. Mas o que é paisagem? Né? Então, eu pergunto para vocês, meus queridos alunos, o que é paisagem? Assim, na visão de vocês, agora, nesse momento, o que é paisagem? Né? Alguém de vocês sabe me dizer o que é paisagem? Não? Então tá, pessoal, vou explicar para vocês o que é paisagem. São formas que vemos e olhamos ao longe pelo horizonte. É formado tudo aquilo que a visão alcança na nossa percepção humana. Assim como já construiu ou alterou, né, transformou essa paisagem que foi modificada pelo ser humano ou não. Né? Então, a paisagem, ela é o momento que você faz uma análise, olha, vê o que realmente aconteceu naquela paisagem. Ela foi transformada ou não? Ela é natural ou não? Né? Então, a paisagem é tudo aquilo que você está vendo e que realmente tem um predomínio ou não de ser uns elementos naturais, que é a paisagem natural, ou do predomínio dos elementos humanos, né? Que ali você já tem uma paisagem, elementos culturais, né? Edifícios, estradas, são vários, né? São indústrias, né? Então, principalmente nesse ano, né, que nós estamos agora no fim, né, em dezembro, a maioria dos candidatos a prefeitos do Brasil, você pode perceber que as políticas públicas realmente foram colocadas muito a colocar, abrir estradas para o desenvolvimento, escoamento da produção, né? A pessoa já falava, vamos gerar emprego, mas gerar emprego como? Aí já o candidato falava, não, mas nosso plano de governo, nós vamos buscar parceria com empresas, né? Ou então com indústrias que queiram fazer uma parceria no nosso município, isso assim sucessivamente para gerar empregos diretos e indiretos. Então, eles realmente bateram muito em cima disso, né? A paisagem pode mostrar como se organizou uma sociedade em determinado momento também histórico. Essa importância de ruínas, edificações antigas, né? Então, o espaço geográfico também. Eu quero falar um pouco mais sobre o espaço geográfico agora no fim, depois que a paisagem eu falei. O espaço geográfico. A geografia, ela se preocupa em entender a sociedade com base na relação que os seres humanos estabelecem entre si com a natureza. E as modificações, transformações de espaço natural em espaço geográfico. Esse espaço geográfico realmente ele é muito importante, né? E salutar, porque ele que molda realmente esse espaço geográfico da paisagem, acabamos de falar, que é das ações da sociedade no tempo presente. Então, portanto, o espaço geográfico ele transforma infinitamente, constantemente. Né? Então,
o espaço geográfico, ele tem um papel fundamental, né? Ele molda, né? Na verdade, ele é moldado pelas essas ações, né? Então, uma sociedade que o tempo todo ela é constante, ela é movimentada, ela é realmente que os seus atores sociais eles estão inseridos, né? Nesse desenvolvimento, seja ele social, ambiental, cultural, histórico, né? Geográfico. Então, o espaço geográfico ele é constituído por tudo isso, entendeu? São entrelaçando, né? Essas relações existentes, né, nesse espaço, e cada um tem sua função, tá? Seja ela de forma direta ou indireta, ela tem a sua função, né? Então, o espaço geográfico, ele realmente é muito importante, tá? Essa relação, né, entre a sociedade, a natureza, as modificações, transformações, né? O que era o espaço natural, né? Em espaço geográfico, o que ocorreu de transformação. Então, eu acho muito importante. Então, foi isso que eu tentei passar para vocês um pouquinho sobre os conceitos da introdução à geografia, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço também a professora Eva, a todos vocês alunos. Estou aberto para questionamentos, questões, complementações e comentários. E estou aberto, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado a todos vocês e tenham uma boa noite.